Olá, meu nome é Renato Carneiro e sei que você veio aqui para a gente conversar sobre captação de recursos, mobilização de recursos. E hoje eu vou tratar com você sobre um tema que para mim está diretamente relacionado a essa sua necessidade. A gente vai falar sobre quando e como reorganizar a casa e por que isso em alguns casos é melhor do que captar recursos. Em alguns casos, mobilizar recursos é uma atividade secundária. Antes de você correr para a mobilização de recursos, você tem que dar uma reorganizada nas suas contas, reorganizar a sua casa, reorganizar a instituição. E aí, existem alguns fatores que eu levo em consideração logo na entrevista de consultoria, do início da consultoria, que me dão esse norte. Quando é que a gente deve buscar primeiro a reorganização da casa e depois a captação de recursos, ou quando a gente já pode ir para a captação de recursos direto? Um primeiro ponto que eu considero um indicador da necessidade dessa reorganização da casa é quando eu peço uma relação dos fornecedores e desde quando eles são fornecedores da instituição. E aí o diretor, o presidente, o gerente, o gestor responsável por esse setor, ele me manda aquela relação e eu vejo que muitos dos fornecedores são fornecedores muito antigos. Por que isso para mim é um indicador? Normalmente, quando você estabelece uma relação com um fornecedor muito antigo, ele já lhe conhece, você conhece ele sabe exatamente os pontos que você tem de fragilidade e você os dele. E a gente começa, e o fornecedor e a instituição começa a cobrar um valor um pouco a mais ou querer pagar um pouco a menos em função dessas características que você já conhece de fortaleza ou de fraqueza do seu fornecedor e do seu cliente. Então vamos dizer que você tem um fornecedor de alimentos há muitos anos, é o mesmo fornecedor há mais de 10 anos. E ele sabe que eventualmente você atrasa, que você, quando pode, você paga em dia, mas quando é projeto a gente nunca consegue garantir que aquilo vai sair exatamente no dia que estava planejado. E aí ele já cobra um pouquinho a mais, porque a gente entende e você não se sente lesado em pagar um pouquinho a mais, porque você entende a situação dele também. Quando você atrasa o pagamento, ele atrasa também os compromissos dele, alguns desses compromissos incluem juros e tal. E aí você leva em consideração tudo isso e não se preocupa em pagar um pouquinho a mais em função de todo o transtorno, né, que você causa com esse fornecedor. Só que esse pagar um pouquinho a mais pode estar te trazendo um prejuízo. Eu já tive a oportunidade de visitar um fornecedor de alimentos para um projeto e comparar os produtos que estavam lá no local, na loja, com a nota fiscal que ele gerava para esse projeto que eu participava. E os valores eram muito diferentes. O valor que você comprava uma caixa de bolacha cream cracker, por exemplo, na nota fiscal era um valor e na loja você comprava quase duas. Então a diferença de valores era muito grande por uma comodidade, por uma pessoa que a única coisa que ele fazia era aceitar sem questionar, sem ficar ligando, sem ficar cobrando o pagamento daqueles itens quando atrasavam. Então é importante que você estabeleça relacionamento com fornecedores que tenham essa tolerância, obviamente, mas que não lhe penalizem, né, em função de uma coisa que não depende de você. Então esse é um primeiro ponto que eu considero que é um grande indicador, um grande indício de que você deve primeiro dar uma organizada nas suas contas para depois buscar a mobilização e a captação de recursos. O segundo ponto que eu considero importante nessa análise é quando a instituição não tem estabelecido uma política de cotação de preço. Não está acostumada a analisar fornecedores, a verificar fornecedores diferentes, de materiais diferentes, gerar referências com relação a produtos e não descrições apenas com referências e não marca e outras coisas que tem a ver muito mais com preferência do que com a utilização daquele produto propriamente dito. Então tem, por exemplo, você está colocando num projeto que vai comprar uma câmera fotográfica
e você tem a câmera Canon, que é uma câmera muito boa, profissional e tal, uma câmera de uma modalidade profissional, e de outro lado você tem uma câmera Nikon. E aí, vamos dizer que a Nikon seja muito mais cara do que os produtos da Canon. E você, por preferência, vai dizer que quer uma câmera Nikon. Então, analisar, fazer cotação de preço é dar referência. Ó, eu preciso de uma câmera que filme, que faça filmes, que gravações em vídeo, né, que faça fotografias, que gravem numa determinada qualidade, 4K, 8K, seja lá qual for. E aí, a partir dessa referência, o seu departamento de compras ou a pessoa responsável pelas compras vai procurar e vai mandar para o fornecedor apenas a referência. Ó, me manda todas as câmeras que tenham essa referência aqui e o valor delas. E aí você vai poder analisar, independente de marca, e aí você vai poder analisar qual é a que atende melhor a sua necessidade pelo melhor preço. Então, esse é um outro indicativo. Pergunta aos gestores: vocês têm alguma política de cotação de preço? Quando vocês resolvem comprar alguma coisa, como é que vocês fazem para decidir entre A ou B? Entre produto A e produto B. E aí eu vejo direitinho o que é que ele vai dizer. Se ele disser, não, a gente leva em consideração apenas a forma de pagamento, certamente essa instituição está pagando mais caro. Não, a gente leva em consideração apenas o relacionamento que o proprietário daquele estabelecimento tem com o presidente da instituição. Essa instituição também está pagando mais caro. Mas também digo, não é simplesmente levar em consideração o preço, mas fazer esse equilíbrio, tá? de preço, forma de pagamento, atividades de responsabilidade social que o seu fornecedor já tem. E aí por que eu falo isso? Pode ser que esse teu fornecedor que já tem atividades de responsabilidade social, em algum momento façam até uma doação para o seu projeto, desde que ele tenha essa política. Se ele não tiver, vai ser de certa forma um pouco mais difícil você conseguir converter essa empresa em uma empresa doadora. Um outro indicador que me dá muito claro, que me dá a necessidade de analisar as contas primeiro, para depois ir para a mobilização de recursos, é quando o recurso não é escasso. Quando é uma instituição que tem muito recurso circulando dentro dela. Normalmente, quando é muito recurso que circula dentro dos projetos, há um desapego maior com relação ao preço das coisas, a forma, enfim, a qualidade do material. Então, se há muito recurso circulando naquele projeto, normalmente eu insisto nas outras perguntas que eu compartilhei com vocês. Como é que vocês decidem entre produto A e produto B? Se não houver nem nada claro com relação a isso, vamos criar uma política para estabelecer esse critério. Como é que vocês fazem cotação de preço? Vocês fazem isso? Não, não faz. Pronto, vamos estabelecer uma política de cotação. Vamos ligar para os fornecedores e chamar todos aqui na mesa para a gente negociar com cada um preços que sejam mais acessíveis e mais atrativos. Então é bem isso que... é bem nessa lógica que eu sigo. O terceiro ponto é quando o recurso não é escasso. Tá? O quarto ponto que me dá indicadores de como a gente deve lidar com essa questão da organização, das contas, da casa, das atividades que são desenvolvidas, é quando eu não tenho uma pessoa especialista em compras fazendo isso. Ou pelo menos uma pessoa que tem experiência nisso, que tenha isso como uma prioridade para fazer. Normalmente se perdem muitos. Você termina não tendo muitas referências para realizar essa atividade, se isso não é uma atividade que você faz de forma prioritária. Então, sua prioridade é compras, a tendência é que você crie uma dinâmica, crie uma metodologia de análise, de discurso, de diálogo com fornecedores, de sondagem, de negociação de preço, que é inerente a quem faz aquilo praticamente todo dia. Então, viver a dinâmica de compras, viver a experiência e o processo de compras é fundamental para que você consiga ter essa noção de preço, saber quando a pessoa está está embutindo alguma coisa no preço daquele produto. E aí, quando eu não tenho um especialista realizando isso, também é um indício de que antes de partir para a captação de recursos externa,
antes de partir para a mobilização de parceiros, eu devo analisar todas as contas desse projeto. O último indicador de que eu devo olhar com cuidado as contas é quando há um excesso de proteção dessas informações. Informações que são muitas, claro que existem informações sigilosas em todas as organizações, mas quando é muita informação sigilosa, quando é muita informação que você não pode saber, que você não pode ver, que você não pode conhecer, tem algo muito errado. Então, antes de trazer qualquer pessoa para participar do projeto, como doador, como parceiro, eu preciso sentir firmeza que aquela instituição é uma instituição séria, organizada. Então, se eu ver que tem alguma coisa nebulosa, se eu ver que tem alguma coisa que não está muito clara, eu peço informações sobre as contas. Eu já fiz isso com um grande projeto aqui em Recife, um diálogo que a gente estava travando para iniciar uma parceria, mas aí tudo que eu perguntava, sim, mas me diga uma coisa, como é que vocês estão querendo 50 mil reais por mês? Isso é totalmente possível, inclusive é relativamente fácil. Mas me digam uma coisa, com o nome que o projeto tinha, com a equipe que estava envolvida, ia ser muito tranquilo. Mas me digam uma coisa, por que vocês estão pedindo 50 mil? Ah, não, Renato, isso aí é uma informação que a gente vai ter que falar com o presidente para ver se pode lidar. Você vê, se eu não vou poder dizer, se eu que vou atrás do recurso não estou sentindo transparência comigo, como é que eu vou esperar que essa instituição tenha com os doadores, né? Provavelmente vai ser aquela história, a gente conseguiu dinheiro, vai agradecer, sua participação foi muito legal, salvaremos mais vidas com isso, mas não diz como, não diz onde o dinheiro vai ser empregado, não diz qual é a finalidade, não diz absolutamente nada, só diz que recebeu, que gastou e não diz nem com o quê. Então, esse é o quinto ponto que me chama bastante atenção nesse processo de identificação. Vale a pena fazer mobilização logo de cara ou devo primeiro dar uma olhada nas contas, dar uma analisada nas contas e tentar fazer o dinheiro aparecer ali dentro primeiro? O que chamo de organizar as contas? Certamente, quando eu estava conversando aqui com você, você deve estar o tempo todo se perguntando, Renato está falando de organizar as contas, mas o que danado é isso? O que seria organizar as contas? E aí eu chamo de organizar as contas, analisar a relação, inicialmente, analisar a relação com cada fornecedor. Fazer uma lista de todos os fornecedores de serviços, de produtos, categorizar esses fornecedores em basicamente três categorias. O que é fundamental, o que é condição sine qua non, o que é condição para a realização do seu projeto. Sem aquilo, o seu projeto não pode acontecer. Então, é a categoria fundamental. Passando para a segunda categoria, eu crio uma chamada necessário. Beleza, eu já tenho a lista de fornecedores que são condicionantes para o resultado, para a execução, para a realização daquele projeto. Mas eu tenho outros que eles podem potencializar o resultado. Então, esses ficam na categoria necessário. Caso haja condição, eles serão articulados. Os primeiros, os que são fundamentais, eu não posso pensar no projeto sem eles. O necessário, eu consigo realizar o projeto sem eles, mas compromete a qualidade. Mas eu consigo realizar. Então, isso é um ponto que conta bastante nessa divisão. E são fornecedores que eu posso contratar ou não, dependendo da minha condição financeira. E a última categoria é desejo ou preferência. Então, vamos dizer, eu vou realizar uma atividade de informática. Qual o fornecedor que é fundamental? Qual é o fornecedor que sem ele eu não consigo realizar o projeto? O fornecedor de equipamentos eletrônicos. Eu preciso dos computadores para que o projeto possa acontecer. Isso é fundamental. Sem os computadores não há o projeto de informática. Qual é um outro fornecedor que é fundamental? Um fornecedor de móveis. Eu preciso de cadeiras para que esses meninos fiquem sentados. Eu preciso de mesas para colocar o computador. Isso também é fundamental. Agora, o que é necessário nisso? Necessário seria
um quadro branco, um fornecedor de quadro branco. Porque eu posso colocar ou não. Se eu não tiver quadro branco, eu consigo dar aula, eu que já tive essa experiência de dar aula de informática, como voluntário e foi bem gratificante. Eu consigo dar aula de informática sem um quadro branco. Agora, sem os computadores eu não consigo. Isso é uma condição realmente muito difícil. Outra coisa que é necessária é um projetor multimídia. Se eu tiver um projetor multimídia, vai ajudar demais, vai potencializar muito o resultado, porque eu vou poder compartilhar uma tela, enfim, a coisa vai realmente acontecer. Então, está na categoria necessário. Se eu tiver uma impressora em que eu possa imprimir algum material, também vai ser fantástico. Potencializa o resultado. Mas se eu não tiver, eu consigo com computador, mesa, cadeira e interessado no curso, e uma pessoa para ser beneficiada pelo curso, eu consigo realizar o curso já. Preciso de uma sala, mas aí é uma estrutura, a gente está pensando que a instituição já existe, você está dentro dela pensando na atividade de informática, tá? E o que seria desejo ou preferência? Esses computadores eles podiam ser notebooks, e esses notebooks podiam ser levados por esses alunos para casa. E se eu tivesse um notebook para cada um, seria fantástico, porque aí eles iam levar o notebook, iam poder trabalhar essas atividades em casa. Se além disso eu conseguisse modems de telefonia móvel para que eles pudessem, enfim, com crédito, né? Para que eles pudessem acessar a internet de casa, também seria fantástico. Se eles tivessem um pendrive cada um para, enfim, guardar, salvar seus trabalhos, tudo isso estaria na categoria desejo ou preferência. Se a sala tivesse ar-condicionado, seria maravilhoso, mas está na categoria desejo ou preferência. Tá? Então esse exemplo ele é bem prático para que você entenda essa divisão por fornecedor. Depois de analisar tudo isso, cada item, mesmo dentro das categorias, eles são hierarquizados a partir da importância do resultado dele para o trabalho. Então, é óbvio, vamos dizer que eu tenho... Seria ótimo se eu pudesse ter um computador por bancada e uma cadeira por computador. Mas se não der, eu posso ter duas crianças ou dois participantes por computador. A coisa também funciona. Então, eu posso ir também me movimentando nessa questão do necessário, do fundamental, para que o projeto aconteça. Se eu tiver só um computador, eu consigo dar aula para quantas pessoas? Então é bem nessa dinâmica que o projeto vai se organizando e que as coisas vão funcionando. E aí, depois de fazer essa divisão e essa organização, eu preciso analisar o preço dos serviços que eu já estou contratando. Então, se eu já tenho um fornecedor de lanche, eu preciso ir ao mercado de fornecimento de lanche, para saber se ele está praticando comigo o melhor preço possível. Se ele não tiver, não quer dizer que eu vou trocar de fornecedor, mas eu posso buscar um outro fornecedor com um preço mais atrativo e apresentar para ele, ó, eu estou com esse outro fornecedor aqui que me disse que fazia o mesmo que você está oferecendo por um valor mais barato. E aí eu vou dar a oportunidade desse fornecedor dele mostrar que ele realmente é meu parceiro. Analisar as contas, se for possível reduzir a margem de lucro, mas não entrar no prejuízo, e dizer, ó, eu consigo negociar aqui por esse preço também, ou um pouco mais barato eu consigo realizar. Claro que digo de novo, não é só uma questão de preço. Não é só uma questão de preço. Mas leve-se em consideração muito o preço, porque no fim das contas é quem vai, de certa forma, manter o equilíbrio dentro da sua instituição. Então, é ótimo contratar serviço de amigo, sempre que posso eu faço, mas sempre também que isso não vai me trazer prejuízo, sempre que vai ser vantajoso para o meu amigo e para mim. Então, fica a dica aí de estabelecer relacionamento comigo é ótimo, mas desde que você não vá quebrar por conta disso. A gente falou sobre o que é organizar as contas, mas também é importante que a gente deixe claro o que não é organizar as contas, o que não é fazer essa análise da situação financeira da sua instituição. E logo de cara, como eu estava dizendo, diga a vocês que você não estará organizando suas contas se você simplesmente trocar todos os fornecedores. Isso é trocar fornecedor.
Você precisa analisar o mercado, analisar a necessidade com relação àquele serviço. É um processo. Não é simplesmente ligar para o fornecedor e dizer que está pagando muito caro, que quer pagar mais barato e que não quer mais aquele serviço. Isso a gente já aprendeu a fazer com nossos operadores de telefonia muito bem. A gente liga, diz que vai trocar, simplesmente para que ela barateie o serviço. Porém, muitas dessas empresas estão quebrando por conta dessa forma agressiva de se relacionar com o cliente. Todo cliente que liga para dizer que vai cancelar ganha tudo ilimitado. Então, não é durável. Isso vai acontecer durante um tempo, mas não é bom para a empresa que você está contratando. E aí é interessante que você olhe para cada fornecedor como sendo um parceiro realmente. Aquilo ali é um parceiro seu. E se essa relação só está sendo boa para você, não vai durar. Fica desequilibrada, a coisa realmente não funciona. Então, que a negociação, ela obviamente leva em consideração a sua necessidade, mas não desconsidere o que está acontecendo do outro lado. Tá? Organizar as contas e organizar a casa não é limpar a bagunça física, não é ajeitar a papelada, não é, enfim, cuidar dos livros, caixa, não é isso. Isso é uma coisa que você devia fazer o tempo inteiro. Isso é organizar a casa, obviamente, mas de forma bem expressa, né? A gente está falando aqui de organizar as contas, de cuidar da saúde financeira da sua instituição. Mas se você tiver tudo organizado, vai ser infinitamente melhor, até para que você faça essa outra etapa. Imagina o tempo que você ia perder olhando toda a papelada da instituição para poder encontrar um contrato de um fornecedor ou para poder encontrar uma nota fiscal de algum produto que você contratou, que esteja tudo à mão, tudo organizadinho, bonitinho, mas isso não é organizar as contas. Também não é, né? Não é simplesmente enxugar gastos. Não é fazer corte geral. Isso é, digo de novo, as pessoas confundem, mas isso é simplesmente cortar. Tem gente que olha para um gráfico e não leva em consideração o processo que está acontecendo e simplesmente diz, você precisa demitir. Eu já ouvi isso em algumas instituições que já vinham no processo de demissão. Elas tinham 80% do recurso que vinha do recurso que entrava na instituição comprometido com folha salarial, e ela foi se organizando e chegou a ter menos de que 50% comprometido com folha, e a pessoa, os responsáveis pelo repasse do recurso continuavam dizendo, você precisa demitir, tem muita gente, tem muita gente. Só que entendam o seguinte, houve uma grande redução no valor que estava comprometido com folha, sem haver prejuízo no número de atendidos. Então, isso é uma mágica que poucas instituições conseguem fazer, merecem reconhecimento, mas quem olha o número, simplesmente o número, talvez não consiga entender o número do valor, né, que é gasto, não olha o número de atendidos, não olha o impacto, talvez não consiga entender a importância e esse processo que acontece. Claro que você precisa que seu grupo vá amadurecendo para poder conseguir entregar mais com cada vez menos. Mas isso é uma dinâmica que vai acontecendo paulatinamente, que exige sim troca de funcionários, não é simplesmente demissão, troca de funcionários para que essas experiências sejam realizadas. E a última coisa que eu queria dizer que não é organizar contas, não é organizar os custos, é esconder coisas erradas. Ninguém deve ou esconder coisas que não são eticamente corretas, que para mim é a mesma coisa. Não faz parte do processo de organização das contas maquiar números, esconder coisa, enganar pessoas. Isso não tem nada a ver com mobilização de recursos e não tem nada a ver com a preparação para essa mobilização. Se existe alguma informação na sua instituição que você deve manter em sigilo, no sentido de haver um comprometimento da visão da instituição, um comprometimento ético, você deve ligar o seu sinal de alerta aí no maior grau e analisar direitinho o que é que você está fazendo, buscar consultoria, buscar mentoria para organizar bem a sua instituição. Caso contrário, você vai estar carimbando um passaporte para o fechamento do projeto. Ou pior ainda, né? O funcionamento
de forma não comprometida com a causa, com as pessoas. Então, eu considero pior, porque pior do que uma instituição que fechou é uma instituição que existe simplesmente pelo dinheiro, para mobilizar dinheiro e não pela causa. Então, deve-se ter uma atenção muito grande com relação a essas coisas que ninguém pode saber. Você tem um profissional que não tem qualificação para desenvolver aquela atividade, mas ele não pode dizer isso para ninguém. Ele tem que continuar fingindo que ele é capaz de fazer aquilo, que ele é capaz, ele até pode ser. Mas ele não tem a competência ou habilidade ou conhecimento para realizar aquela atividade. E você fez a movimentação, colocou ele lá, mas ele tem que passar para todo mundo que ele é ótimo, que ele é a pessoa ideal. Vai, em algum momento isso aí vai cheirar mal. Então, presta atenção nesse processo também. Tá? Isso não é, de forma alguma, organizar a casa ou organizar as contas. E aí um exemplo que eu dou, fora esses que eu já pontuei, é quando a gente está num diálogo, estabelecendo a consultoria para o processo de mobilização, e a gente, obviamente, faz um monte de perguntas, se coloca bem no lugar do doador, do parceiro que vai participar daquele projeto, e o diretor-presidente chega para você em alguns pontos mais sensíveis e diz: isso aí não é assunto que a gente deva falar com o doador. Isso aí o meu doador não pode saber. Isso aí a gente faz, mas é só assunto interno. Isso aí a gente não pode contar para ninguém. Se existem temas como esse, se existem respostas como essas, alguma questão na tua instituição, puxa o freio de mão, desce do carro, se afasta, olha o carro todo por fora, chama um mecânico, um consultor, pede para ele olhar tudo, sai de junto, para e analisa, para que pode ser uma coisa que lá na frente vai bater o seu motor e você vai perder o projeto. Então para agora, olha, pode ser uma besteira que ajustou, funciona, mas precisa de uma decisão sua, não é empurrando com a barriga nem sem contar a ninguém que as coisas se resolvem. Tá, a gente falou o que é organizar as contas, a gente falou o que não é organizar as contas, mas uma resposta que agora eu vou dar para você é: por que eu devo organizar essas contas? Por que eu devo iniciar por isso, o processo de mobilização de recursos? Primeiro, para que cada coisa fique no seu lugar. Cada coisa fique organizada. Vai ser muito mais fácil você mobilizar recursos quando você tiver tudo azeitado, a equipe treinada já nesse processo de negociação, entendendo essa dinâmica, que o dinheiro que você utiliza no seu projeto, na verdade, não é da sua instituição, ele é de uma causa, e ele deve fazer o maior impacto para a causa, e em função disso, cada centavo deve ser investido de forma racional, sensata, levando em consideração o melhor rendimento para ele. Então, esse é o primeiro ponto, que para mim é o mais importante. O porquê que eu devo mobilizar recursos, para que tudo fique no lugarzinho, direitinho, bonitinho, para quando você precisar, principalmente, apresentar para o seu doador, seja lá um processo de cotação de preços para a execução de um projeto ou uma política de ética mesmo com relação à negociação com o fornecedor. Isso certamente vai ser mais agradável nesse processo. Com cada coisa no seu lugar, você vai conseguir analisar o que é que está sobrando e o que é que está faltando, com muito mais clareza. Então, fez a distribuição. Imagina o seguinte: você chega numa casa, você está se mudando, você botou todas as coisas em casa. Outra pessoa embalou as coisas para você, todas as suas coisas. Você foi na frente para a casa que você vai se mudar e as coisas foram depois com uma empresa de mudança. E a pessoa que fez a embalagem teve uma doença muito séria e faleceu. Você não consegue falar com ela mais. Ela morreu. Você vai receber todas as coisas, todas as caixas com suas coisas, mas você não tem a mínima noção. A caixa não tem etiqueta, não tem nada. Você não tem a mínima noção de onde está o quê, nem, enfim, como é que está, se foi jogado fora, se não foi. Você não sabe nada e você só vai saber abrindo tudo. E você olha para aquela casa que não tem nada no lugar e você não consegue dizer se você vai precisar comprar alguma coisa para decoração, se você vai precisar comprar enfim, seja lá o que for, coisas pequenas, né? Porque coisas grandes a gente consegue ver. Você não sabe, por exemplo, como é que está o estado da sua mesa, se você vai montar,
se ela vai aguentar ainda, enfim. Você vai ter que botar tudo no lugar para poder olhar, ou pelo menos olhar cada coisa e dizer, isso aqui eu preciso de uma coisa nova. Isso aqui ainda dá para aproveitar. Isso aqui eu não quero mais. Então, organizar as contas vai bem nesse sentido. E tem esse efeito de meio que fazer uma mudança e reavaliar todos os itens que você tem para a sua nova realidade. E o último ponto, o ponto mais importante, como eu falei para vocês, é deixar tudo no lugar. Você deve organizar suas contas para que cada coisa fique no seu lugar. Isso vai lhe ajudar a ver o que é que está sobrando, o que é que está faltando. E por fim, isso te traz um retorno muito mais rápido. Ligar para o fornecedor, negociar com ele o valor, pegar um valor mais barato, é muito mais fácil do que conseguir trazer um doador para contribuir financeiramente com o teu projeto. Então, acredita nisso, tenta fazer o exercício, liga aí, analisa, bota três fornecedores aí no papel que você tem um compromisso mensal. Liga para eles, entre em contato, fala da tua situação, não é chorando não, é falando da situação real. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, atendemos a X pessoas, estamos aqui há tantos anos, já somos seus clientes há tantos anos, e nesse momento de pandemia a gente está enfrentando um desafio, que é uma redução com relação aos doadores, a gente não pode atender do mesmo jeito, nossos custos aumentaram, que agora a gente tem que comprar álcool, tem que comprar uma série de equipamentos para poder termômetro com infravermelho, uma série de equipamentos a gente tem que comprar e tem que manter em funcionamento, atividades que a gente está realizando de forma online, então a gente está precisando bastante da internet, uma velocidade maior. Apresenta tudo para ele e diz, a gente não está querendo romper o contrato com você, só que a gente está realmente numa situação muito difícil e talvez chegue a esse ponto. Existe a possibilidade de a gente negociar um preço que ainda seja vantajoso para você, mas que seja mais atrativo para mim. E aí eu não tenho dúvida que você vai ouvir propostas que vão já no próximo mês trazer um impacto na sua dinâmica financeira, do valor que for. Porque qualquer valor que você conseguir economizar já vai ser vantagem. E dependendo de qual for o fornecedor, dependendo do produto e da imagem dessa empresa, chama ele para ser parceiro do teu projeto. Diz, olha, se você me der tanto de desconto, a gente coloca a logomarca aqui da sua empresa nos nossos materiais, para que todo mundo saiba que você realiza também responsabilidade social e possam consumir mais o seu produto, sabendo que o dinheiro não vai simplesmente para o lucro, mas também tem um impacto em projetos e em vidas, né, de pessoas que são salvas. Então, isso não é uma coisa para você deixar para amanhã, não, é para fazer hoje. Faz a lista aí com 3 fornecedores e já começa a entrar em contato. Tenho certeza que começa com 3. Sentiu que deu certo, tá funcionando, faz com mais 3. Não funcionou, não deu certo, manda uma mensagem para mim e aí eu vou analisar junto contigo esse processo, da forma como você fez, o que é que a gente pode melhorar para que os resultados sejam melhores também. Qual é o jeito errado de você organizar as contas e organizar, vamos dizer assim, a saúde financeira do seu projeto? A primeira forma, o primeiro grande erro quando você vai organizar as contas da sua instituição é você querer ir direto entrar em contato com os fornecedores sem ter um diagnóstico da realidade. Porque veja, você tendo um diagnóstico, você vai poder analisar se aquele preço que aquele fornecedor oferece para você está acima, exatamente no meio ou abaixo do preço cobrado para outras instituições, por outras instituições e empresas daquele setor. Então vamos dizer que você tem uma empresa de manutenção de ar-condicionado e o cara já oferece para você um preço bem abaixo do que o mercado cobra. Você vai ligar para esse fornecedor para dizer a ele que quer que seja mais barato ainda, corre o risco dele cancelar o contrato com você. Então pode ser que ele já esteja mantendo um valor mais abaixo em função de um relacionamento, de alguma coisa que toca ele no teu projeto. Então primeiro faz um diagnóstico, analisa a tua realidade financeira, analisa o que é que o mercado oferece de alternativa para aquelas suas necessidades fundamentais e aí depois entra em contato com os fornecedores. Não vai direto para o fornecedor que a chance de dar errado é muito grande. A segunda forma é sem planejamento.
É simplesmente vamos dizer que você fez um diagnóstico mínimo da realidade e você começou a ligar para todo mundo, mandar mensagem no WhatsApp, não sei o que, tentando todas as formas de contato. Enfim, sem um planejamento, sem uma estrutura. Ó, primeiro eu vou entrar em contato com esses aqui, depois eu vou entrar em contato com esses outros. Esses aqui são os últimos, porque já são fornecedores que eu quero cancelar e que eu posso cancelar, que não vai trazer impacto para o projeto. E aí por isso que eles são os últimos, porque dependendo de qual for a realidade, eu já vou cancelar mesmo, não preciso dedicar tanto tempo. Os primeiros são os fundamentais. O que é fundamental? Começa por eles. Faz um planejamento, analisa na tua equipe quem é que tem mais perfil ou menos perfil para determinada atividade. E aí faz também essa organização com relação ao grupo. Isso só vai trazer vantagem para você e vai potencializar o resultado da atividade que você desenvolve. E por último, um jeito errado de fazer essa organização, uma forma errada de realizar isso, é sem a distância necessária para que você veja o todo. Claro que pode ser que você tenha um fornecedor que ele fornece mais de um serviço para você. E quando você soma tudo, ele tem alguns serviços que ele cobra um pouquinho mais caro, outros serviços ele cobra mais barato, mas seria mais, somando tudo, sai mais vantajoso, sai mais barato do que se você contratar os serviços de forma individual ou se você contratar uma outra empresa que ofereça todos os outros, porque pode ser que ela tem essa variação, né, de oferecer um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato em itens, e no fim, o resultado, o valor final seja maior do que o seu fornecedor atual. Uma outra coisa, fornecedor de serviço. Pode ser que você até pague, por exemplo, você pode estar diante de um contrato de serviço ou produto. Vamos dizer que você vai alugar algum prédio para poder funcionar o seu projeto. E aí você fez pesquisa e aí identificou um que custa R$1.000, o aluguel. E encontrou outro que custa R$900 o aluguel. Analisando só o valor que vai ser pago, você, vou para aqui por R$900 que vai ser melhor, que eu vou pagar menos por mês. Só que esse contrato de R$1.000 pode ser um contrato de 5 anos, por esse mesmo valor. E o contrato de R$900 pode ser um contrato de 1 ano, com possibilidade de renovação infinitas vezes, mas com reajuste. E aí pode ser que esses R$900 com 1 ano, 2 anos, já supere os R$1.000 do outro fornecedor, do outro prédio, né? Mas você analisou apenas o valor e fez a escolha de forma errada. Então é ir lá na entrelinha, é ver o todo, analisar toda a necessidade do seu projeto e ver se realmente aquele fornecedor é o mais indicado para o que você está desejando fazer. Se a gente já falou sobre o jeito errado de fazer essa organização das contas, a gente pode pensar também sobre qual é o jeito certo, qual é o caminho certo. Obviamente eu já dei diversas dicas aqui nesse vídeo, mas concentrando agora de uma forma mais objetiva, você pode... Um primeiro passo é você analisar toda a situação atual. É você pegar uma fotografia da situação atual e dando zoom em cada área que você gostaria. Você está com tudo ali na sua frente. Você consegue ampliar e aumentar para ver o que é que naquele momento está sendo de seu maior interesse, para que você analise, enfim, entre em contato, faça tudo do jeito que a gente já conversou. A segunda coisa que eu considero importante que você faça para que seja feito do jeito certo, a organização das contas, é esse seu diagnóstico que eu estava falando tanto, da importância dele, da importância de fazer um diagnóstico bem organizado, que não fique na sua cabeça. Que seja um diagnóstico montado através de relatório. E esse relatório é que vai ser anexado e que vai ficar disponível para que toda a equipe entenda quais foram os motivos das mudanças, enfim, a equipe que está trabalhando com você ou qualquer doador que venha perguntar. Ah, por que foi que mudou o fornecedor de internet? Você não tinha uma, por que foi para outra? E aí você está lá no relatório com toda a justificativa da necessidade de fazer esse ajuste. Uma outra coisa que é muito importante para que você tenha um resultado positivo nesse processo de organização é você envolver muita gente.
quanto mais gente você envolver no processo, melhor vai ser no resultado final. Então, envolve muita gente, quanto mais olhares sobre a mesma situação, melhor resultado. Então, mais plural, mais diversificado vai ser a sua análise. Então, envolve muita gente. Isso não é atividade para ser feito por uma pessoa trancada numa sala. É por quanto mais pessoas, melhor. Obviamente, pessoas de confiança. Claro que isso não vai ser, talvez não seja de cara uma coisa comum, mas com a prática você vai começar a ser assertivo nas intervenções com cada um dos seus fornecedores ou dessas pessoas com quem você dialoga para serviços ou produtos. Então, cada vez você vai ficar mais treinado sobre o momento certo de fazer essa proposta, sobre o que é que dá para baixar ainda, o que é que não dá. Enfim, cada vez você vai... Então, ser assertivo com relação a isso é uma coisa que você vai ser com o passar do tempo e com a experiência. Isso não é uma coisa para ser realizada uma vez só. De tempo em tempo você tem que estar revisitando cada um. Ao término de cada contrato, você dá uma análise no mercado sobre o que é que está acontecendo naquele setor, né? Por fim, o que eu considero também que é o mais difícil, é o mais doloroso para a maioria dos gestores, para a maioria dos presidentes de instituição, é se desprender das preferências. Eu sei que você adora escrever com aquela caneta de plástico transparente, que tem um furo no meio, que tem a caneta, a ponta dela com a bolinha, que facilita na escrita. Eu sei disso. Eu sei que essa é a que não falha nunca, que você consegue usar ela até e vai acompanhando a tinta zerando. Só que existem outras, você pode não acreditar, mas existem outras canetas tão boas quanto essa, que não tem a marca que essa tem e que são infinitamente mais baratas. Depende apenas da conservação. Então, se desprender das preferências e dar um pouco mais atenção ao que realmente importa. É como você ficar debatendo sobre um aparelho telefônico de última geração, quando tem um de penúltima geração que também faz muito bem o que você está precisando. Então só dar essa equilibrada que certamente você vai ter muito sucesso. É isso, pessoal. Por hoje a gente teve esse diálogo sobre a importância de vocês organizarem as contas. Eu acho que esse tema é muito importante para que você entenda que dinheiro na sua organização não é só mobilização de recursos, não é só captação de recursos. Depois que o recurso está dentro, você precisa também, se o recurso já está dentro, se é seu, se é de doadores, mas você precisa fazer o melhor uso deles, o melhor uso dessa fonte para que você tenha maior impacto, para que você mude a vida de cada vez mais pessoas. Então, dá uma analisada nas suas contas, se distancia, se desprende dos teus fornecedores, que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar como é que foi o exercício de entrar em contato com os fornecedores. Sei que muitas vezes a gente evita esse tipo de diálogo, mas nesse caso vai ser uma coisa muito importante, muito poderosa para você. Então, o exercício lista lá 3 fornecedores, entre em contato com eles, vê qual é o produto que eles oferecem, procura outros fornecedores no mercado para aquele mesmo produto, compara os valores e tenta colocar em prática e depois compartilha comigo aqui se você conseguiu baratear, se você teve sucesso, se não teve. Caso não tenha tido, quais foram as dificuldades, eu vou junto com você analisar isso e propor alguns ajustes, caso a gente consiga fazer até isso junto, a gente propor alguns ajustes que vão ser importantes para que você melhore o relacionamento com esses fornecedores. Um grande abraço e até a próxima.